Antes que o nome dele fosse conhecido, antes que sua vida se tornasse um símbolo de fé para gerações, havia apenas um homem chamado Abrão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma terra cercada por idolatria e cultura pagã. Nada ali indicava que ele teria um papel decisivo na história da humanidade. Mas Deus nunca escolhe pela aparência. Ele escolhe pelo propósito. E a história de Abrão começaria com uma única voz, um chamado que mudaria tudo. Imagine a cena. Em uma manhã comum, enquanto o mundo seguia sua rotina, Deus rompeu o silêncio e falou diretamente ao coração daquele homem. A ordem foi clara. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pense nisso. Nenhuma explicação, nenhum mapa, nenhum destino final revelado. Apenas uma promessa poderosa acompanhando o chamado. Eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi ali, naquele instante de decisão, que nasceu o pai da fé. Não porque ele era perfeito, mas porque ele estava disposto a confiar. Abrão obedeceu. E cada passo que ele deu no deserto, deixando para trás tudo o que conhecia, ecoou na eternidade. Ele nos ensinou que a jornada com Deus muitas vezes começa com um passo no escuro, confiando que a luz virá no caminho. Deus conduziu Abrão por terras desconhecidas. A jornada não foi fácil. Ele enfrentou fome, conflitos com reis, ameaças à sua família e até mesmo seus próprios medos e falhas. Mas em cada desafio, em cada momento de incerteza, Deus se revelava mais presente, mais fiel. Deus não prometeu um caminho sem obstáculos, mas prometeu sua presença em cada um deles. E foi nessa jornada que a fé de Abrão foi forjada, como ouro no fogo. Quando tudo parecia impossível, quando a lógica humana dizia que o tempo havia passado, Deus fez uma promessa ainda maior. Ele levou Abrão para fora, sob o céu estrelado, e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E então declarou: Assim será a tua descendência. Abrão olhou para o próprio corpo, já envelhecido, e para o ventre de Sara, sua esposa, que era estéril. Humanamente, não havia esperança. Mas é exatamente no terreno da impossibilidade que Deus planta os seus maiores milagres. E Abrão escolheu crer. Por causa dessa fé, Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Ele não era ainda, mas Deus já o via como tal. O tempo passou. Anos se arrastaram e a promessa parecia cada vez mais distante. Sara chegou a rir quando ouviu que teria um filho em sua velhice. Era um riso de incredulidade, de quem já tinha desistido de sonhar. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, o riso que ela julgava impossível se tornou realidade. Nasceu Isaque, o filho da promessa. O nome Isaque significa riso. Um lembrete eterno de que Deus tem a última palavra e pode transformar nossa incredulidade em alegria. Deus mostrou que não há limite de idade, de circunstância ou de impossibilidade para o que ele pode fazer. Mas então, quando a alegria era plena e o futuro parecia seguro, veio a prova que revelaria a profundidade do coração desse homem. O teste final da fé. Deus pediu a Abraão aquilo que ele mais amava, o centro da sua esperança. Ofereça-me Isaque, teu único filho, a quem amas. Imagine a dor, a confusão. Não fazia sentido algum. Isaque era o filho do milagre, o herdeiro da promessa. Como Deus construiria uma grande nação se aquele menino morresse? A lógica gritava que Deus estava se contradizendo. Mas Abraão, depois de caminhar tanto tempo com Deus, sabia de algo fundamental. Deus não erra. Deus não falha. Deus cumpre o que promete, mesmo que seus métodos desafiem nossa compreensão. E então, ele subiu ao Monte Moriá com o coração rasgado, mas com a fé intacta. Ele preparou o altar, amarrou seu filho e ergueu o cutelo. Naquele momento de entrega total, quando a obediência superou o amor paterno, a voz que mudou tudo soou novamente. Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o rapaz. Deus havia visto seu coração. A fé de Abraão não estava na promessa, não estava no filho. Estava no Deus que promete.
Ele estava disposto a abrir mão do presente de Deus para se agarrar ao próprio Deus. Naquele momento, Deus provou que seu propósito nunca envolve perda sem razão, dor sem destino ou sacrifício sem uma colheita gloriosa. Ele mesmo providenciou um cordeiro preso pelos chifres para o sacrifício e confirmou sua aliança com Abraão, dizendo: Agora sei que temes a Deus. A história de Abraão não é apenas sobre um homem, mas sobre um propósito divino que toca toda a humanidade. O plano de Deus atravessou gerações, passando por Isaque, Jacó e seus descendentes, até alcançar o Messias, Jesus Cristo, o descendente de Abraão que verdadeiramente abençoaria todas as famílias da terra. A jornada de fé daquele homem em Ur abriu um caminho para a salvação de todos nós. E essa história continua hoje, em nós. Assim como Abraão, Deus ainda chama pessoas comuns para caminhos extraordinários que elas não conhecem. Deus ainda promete o impossível em meio às nossas circunstâncias limitadas. Deus ainda transforma destinos, pegando nossas fraquezas e as usando para a sua glória. Deus ainda escreve histórias que desafiam completamente a lógica humana. E quando nós, assim como Abraão, escolhemos confiar, mesmo sem entender, mesmo com medo, vivemos a plenitude do propósito divino para nossas vidas. A vida de Abraão nos lembra de verdades eternas. Primeiro, que o propósito de Deus não depende de nossas circunstâncias, mas da nossa obediência. Segundo, que a fé não elimina os desafios, mas garante que Deus caminhe conosco em meio a eles. E terceiro, que o impossível é apenas o cenário favorito de Deus para revelar a sua glória e o seu poder. A história desse homem não é apenas sobre o passado. É sobre o que Deus pode e quer fazer ainda hoje. Porque o mesmo Deus que chamou Abraão do meio da idolatria, que o sustentou no deserto, que o surpreendeu com um milagre na velhice e que o honrou por sua fé inabalável, é o Deus que te chama agora. Ele te convida a sair da sua zona de conforto, a confiar nas promessas dele, mesmo quando não fazem sentido, e a entregar a ele aquilo que você mais ama. Qual é o seu Ur dos Caldeus? Qual é o seu Isaque? O chamado de Deus para você hoje é o mesmo. Confie em mim. O Pai da fé nos deixou um legado, e o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos está pronto para escrever uma nova história de fé através de você. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais histórias que fortalecem a nossa fé.